Estou lendo um estudo do livro de Salmos, a partir do capítulo, aqui é o livro 4, é o Salmos de 90 a 106, aqui. Salmo 90, situações de ou na vida. Um longo período de calamidade nacional força o povo de Deus a refletir acerca do significado da vida, à luz da natureza e dos propósitos de Deus, e a esperar em oração por coisas melhores. Uma declaração de fé 1:2. Deus é o ponto de referência com base no qual o Salmo começa a discutir o seu problema, como o eterno lar do seu povo. Isaac Watts. Ele sempre tem sido o ponto central da existência de Israel. A presente geração sob pressão não está sozinha. Ela se apega com alívio à sua herança preciosa de relacionamento próximo com o Deus da aliança. Deuteronômio 33:27. Eles expressam seu sentimento de admiração por seu Deus, que não está preso ao tempo nem ao espaço. Muito maior que o mundo à volta deles, ele também é anterior aos montes imemoriais. Nunca vai deixar de existir. Esse é o Senhor, eles declaram em alto louvor. Uma meditação acerca da finitude do homem, versículo 3:6. O fato sombrio da mortalidade humana se destaca de forma ainda mais forte contra o pano de fundo da infinitude de Deus. Os homens passam pelo palco da vida por um momento, bonecos de barro, condenados à desintegração no pó, quando terminam de representar o seu papel tão pequeno e insignificante. Confira Gênesis 2:7 e 3:19. Sua obsolescência nata contrasta com a eternidade de Deus, vistos do trono celestial de Deus. Os homens não são somente pequenos como gafanhotos, Isaías 40:22, mas sua dimensão do tempo é minúscula para ele. Ele analisa o desenrolar da história humana com um mapa. Todo um milênio é somente como o dia de ontem que passou ou uma vigília de 4 horas para um homem que está dormindo. Uma breve sucessão de retratos de transitoriedade passa rapidamente, reforçando sua mensagem. Uma correnteza que arrasta os homens. Confira NTLH, o sono, sonho NTLH, a vegetação, relva no oriente ressecada pelo sol. Uma confissão de pecado, versículo 7:12. Este salmo não é nenhum produto de cinismo fatalista. A mortalidade não é somente um decreto divino, mas um fenômeno pelo qual o homem é responsável. É interpretada como o resultado do pecado. Há um elo essencial entre a mortalidade e a moralidade. A mudança para a primeira pessoa do plural, nossos para nossa, nessa seção reconhece a percepção de envolvimento e culpa da comunidade. O raciocínio por trás é a promessa da aliança do Antigo Testamento de vida longa como consequência da obediência. Êxodo 20:12, Deuteronômio 5:33, Romanos 6:23, 1 Coríntios 11:30. É por isso eles confessam que nossa vitalidade se reduziu a um sopro, NTLH, versículo 9. De forma que nos anos da fraqueza, nós já somos semelhantes aos fantasmas que seremos no Sheol, Isaías 29:4. Embora possamos viver até 70 ou 80 anos, nossa vida é cheia de trabalho árduo, problemas e frustração e rápida, e repentinamente somos varridos da terra. A avaliação pessimista da vida de forma alguma é a última palavra do salmista, mas um prelúdio realista para o verdadeiro otimismo. É porque os homens vivem para o momento, deixando Deus de lado e não levando em conta a severidade de Deus. Romanos 11:22. Que eles são forçados a tirar essa conclusão desanimadora. A ira dele
deve ser levada a sério como reverência adequada em relação às suas exigências. Somente ele pode nos ensinar a aproveitar ao máximo o tempo, Efésios 5,16, e empregá-lo de maneira sábia. Como é abençoada a vida quando vivida para ti. Uma oração por vidas abençoadas, versículos 3 a 17. Tudo o que aconteceu antes serviu de fundamento para esse apelo. Os servos de Deus não conseguem viver de maneira correta sem a ajuda generosa de Deus. Eles já sofreram durante muito tempo e agora confessaram o seu pecado. Agora eles pedem o abrandamento do seu castigo. Clamam para que um novo dia de graça possa irromper para o seu povo, para que a vida resulte em louvor e felicidade. Deuteronômio 26:10 e Salmos 85:6. Em vez de orações angustiantes. Eles sofreram dias de angústia, o desastre do castigo divino, mas agora intercedem para que Deus torne menos severo o castigo e os restaure, pois o Deus que fere é capaz também de curar. Isaías 30:26. Eles anelam para que Deus se mostre em esplendor entre eles na experiência da comunidade. A parte da bondade generosa dele, tudo que eles tentam é trabalho vão. Confira 127.1. A bênção de Deus é o segredo da vida com propósito e do trabalho cujos frutos permanecem. 1 Coríntios 15:58. Agora se foi o pessimismo dos versículos 3 a 12, a vida sob o senhorio de Deus. Confira o versículo 1, significa alegria e realização. Observação, versículo 10, à luz da arqueologia antropológica, 70 anos não era a idade média, mas o limite padrão que algumas pessoas conseguiam alcançar. Salmo 91, o escudo da fé. Um fiel veio ao templo para adorar a bênção sacerdotal que ele recebe. Confira 1 Samuel 1,17. Está repleta de uma rica profusão de metáforas que prometem o livramento de todo tipo de perigo. A proteção divina, versículo 1 a 13. Habitar no abrigo do Altíssimo é primariamente uma referência à frequência ao templo, mas também alude à atitude de adoração no coração que encontra segurança em Deus. Confira 27.4. O Altíssimo e o Todo-Poderoso são títulos antigos para Deus e têm uma conotação tradicional venerável. Eles sugerem que do Deus de nossos pais, a sua preciosa proteção, fazemos a nossa habitação. T.H. Gil. O testemunho de fé, no versículo 2, está repleto de pronomes pessoais. O homem que deposita sua confiança em Deus recebe a certeza do livramento do perigo, exemplificado nos versículos 3 do 5 ao 7. Nem perigos escondidos, nem doenças mortais NTLH poderão prejudicá-lo. Assim como uma águia forte e formidável protege seus filhotes vulneráveis dos ataques, Deus vai manter o seu filho em segurança sob suas asas. Êxodo 19:4, Deuteronômio 32:11, Ruth 2:12, Mateus 23:37. A lealdade divina para com a aliança garante a segurança. Não importam as forças perigosas a que os homens se sentiam expostos, se era o demônio da noite Lilith, Isaías 34:14, ou a flecha que ataca de dia, ou a praga devastadora, Isaías 37:36. Deus é a resposta eficaz a todos estes temores, quer racionais, quer irracionais. Não importa a intensidade da batalha, não importa a lista das perdas, o crente sobreviverá sem um arranhão. Quando se vir que a justiça de Deus está sendo cumprida sobre os ímpios, o salmista simplesmente olhará. Versículo 8. Como resumo dos versículos 1 a 8, percebemos que os dois versículos seguintes cristalizam a certeza da proteção para o crente obediente. Casa NTLH, Êxodo 20.6.
O cuidado amoroso de Deus é tal que ele até mesmo fornece um guarda-costas celestial para cada crente que o carrega pela rua cheia de pedras. No versículo 13 há uma alusão à tradição sapiencial do Antigo Oriente Médio, que falava de deuses matando dragões e outros animais. Confira 74, 13 e 14. A vitória de Deus se torna a vitória do homem de fé. Ele entra no triunfo do próprio Deus à medida que encara as ameaças da vida. Romanos 8:37. A promessa divina, versículo 14 a 16. O sacerdote recebe uma mensagem do próprio Deus para transmiti-la ao fiel diante dele. No eco solene, isso corrobora o que o sacerdote disse. Para a pessoa que se apega na Bíblia BJ, a Deus e não se afasta dele, Ruth 1:14. E que penetrou no conhecimento íntimo de Deus. Vem a certeza do livramento. As suas orações por ajuda não serão ignoradas. A própria presença de Deus afasta as dificuldades. Ele vai colocar essa pessoa acima de todos os perigos, Neb, e lhe conceder a bênção de aliança da vida longa, Deuteronômio 6:2, e vai salvá-la. O Salmo fala de segurança física, como também de segurança espiritual. É o lembrete vívido de que a aliança do Antigo Testamento dizia respeito ao corpo como também à alma. Essa nota, embora não ausente do Novo Testamento, Mateus 6:33, 2 Timóteo 4:18, é abrandada nele, Mateus 10:28 e Lucas 10:19. Romanos 8:35 e 39 é o herdeiro espiritual desse belo salmo. Segura será a minha caminhada, secretamente armado contra todos os esforços da morte. Seguro quando toda a segurança se foi, seguro quando homens caem, e se esses pobres membros morrerem, mais seguro do que nunca. Rupert Brooke. É impossível que aconteça algum mal ao homem que é amado do Senhor. O mal para ele não é mal, mas somente o bem de uma forma misteriosa. Perdas o enriquecem, a doença é o seu remédio, a sua repreensão é a sua honra, a morte o seu lucro. C.H. Spurgeon. Os rabinos interpretam esse salmo como messiânico, e alguns comentaristas modernos o consideram um salmo régio. A história da tentação reflete essa interpretação contemporânea. Jesus rejeita o uso sedutor dos versículos 11 e 12, Mateus 4:6, não é uma promessa aos imprudentes e teimosos. O problema sinaítico dos versículos 1-3 é resolvido da melhor maneira da Neb. Tu que dizes, ele mesmo vai livrar-te. Salmos 92, a relevância da adoração. O salmista esteve presente nos cultos festivos do templo. No templo, mais uma vez, ouviu a saga sagrada da triunfante graça de Deus. Estas são as suas reflexões pessoais. Um amém pessoal 1:4. Ele esteve participando da rotina regular da adoração com o acompanhamento da orquestra do templo. Agora ele faz ouvir seu amém pessoal de admiração. Os atributos de Deus de fidelidade e proteção, fundamentados na aliança, o atingiram de maneira especial. Ele está emocionado com as obras da criação e da providência de Deus celebradas no culto, o poder e a sabedoria de Deus. Versículos 5-9. O salmista expressa sua admiração diante da grandeza de Deus e da profundidade dos seus propósitos. Romanos 11:33. A providência dele é de fato misteriosa às vezes. Evidentemente, nem todos estão convictos da interpretação que os crentes dão à vida, pois nem todos têm aquela verdadeira sabedoria que começa com o temor de Javé. Provérbios 1:7. Mas agora o salmista vê com serenidade a prosperidade do ímpio. O seu tempo no templo foi bem gasto, ensinando-lhe de maneira renovada a verdade do julgamento de Deus. Um dos temas sagrados da adoração, 73:17-20. Quando ele vê que os ímpios brotam como a erva, não fica perturbado. Os seus olhos da fé, que se tornam mais perspicazes no santuário, conseguem ver a nuvem do julgamento divino no horizonte distante. A erva é uma comparação propositadamente malfadada
não reflete somente exuberância, mas também transitoriedade no seu contexto oriental. Confira 90.5. A destruição está, por assim dizer, embutida e é certa. Em contraste com isso, Deus é supremo e eterno. Versículo 9 tem um estilo arcaico, talvez seja um fragmento de um cântico que acabou de ser cantado, citado agora para confirmar o triunfo de Deus. Um testemunho pessoal, versículo 10 e 11. Tudo é verdade, afirma o salmista. A graça e o julgamento de Deus, temas do cântico sagrado, se tornam verdade na sua existência pessoal. Ele pode testemunhar de como Deus o supriu de forma generosa, com vigor e vitalidade. Exaltado, versículo 8, e aumentaste, versículo 10, tem a mesma raiz hebraica, como para dizer que o salmista participa um pouco da supremacia de Deus. Romanos 8,37. Ele lembra com gratidão a queda dos seus adversários pessoais e vê nisso a atuação do poder e do castigo de Deus, o que é então uma aplicação do versículo 9. O elixir da vida, 12,15. O povo de Deus não sofre o destino da morte prematura. Não a erva das árvores de vida longa são a melhor descrição da sua vitalidade. O segredo deste povo é o fato de reunir regularmente no templo para adoração. Esse é um local adequado, um solo bom que transfere os recursos de Deus e torna a vida frutífera e satisfatória. Esses adoradores desfrutam das bênçãos da aliança de alcançarem a velhice, Deuteronômio 34:7, Salmos 91:16. Deles é o fruto dos lábios que confessam o seu nome em louvor, Hebreus 13:15. Aqui no templo, eles estão prontos para proclamar que Deus é justo, correto na forma de tratar com os outros. A Anderson, em quem se pode confiar sempre. O Sterley, o salmista, volta ao tema que estava no seu coração do início, a fidelidade de Deus. Deus é rocha pura, sem falha nem defeito, confiável por completo, Deuteronômio 32:4. O salmista conclui mostrando que não consegue deixar de contribuir com uma observação pessoal. Ele é a minha rocha. A certeza do salmista deve ter encorajado muitos fiéis hebreus na sua fé. Como o salmo anterior, esse também está relacionado de forma muito forte a esse mundo, especialmente na sua parte final, que é transcendida pela verdade neotestamentária do santuário celestial, onde floresce a árvore da vida, e os servos de Deus o adorarão para sempre. Apocalipse 22, 2 e 3. Mas já agora a igreja precisa jubilar com salmos. G. Herbert. Salmos 93, ainda no trono. Esse hino imponente de louvor celebra o reinado do Deus de Israel. Junto com os Salmos 47, 96 e 99, vem a introdução. O seu domínio vitorioso, estabelecido em diversas esferas, é reconhecido de forma alegre por seus seguidores, para quem isso significa segurança e reflete triunfo. O Rei da Criação, o Senhor reina, é uma declaração de lealdade a Javé. 2 Samuel 15:10 e 2 Reis 9:13. A convicção do seu poder absoluto, os seus atributos de majestade e poder são descritos como vestimenta real. São os seus trajes oficiais e permanentes. Ele é rei em virtude da sua obra na criação. Foi ele quem tornou o mundo seguro e imóvel. A criação é prova da longevidade do seu reinado. Ele não é um pretendente novato ao trono de uma pessoa que hoje está aqui e amanhã é derrubado. O seu reinado está arraigado no passado distante, tão estável quanto o seu mundo criado. No seu reinado podemos ter confiança completa. Israel professa o seu Deus com gratidão. O Rei da Providência, versículo 3 e 4. Emite-se uma nota de urgência e suspense. A oposição levanta a cabeça horrível e, alarmada, a comunidade se volta para Deus. Novamente, o mar NTLH, as águas ou correntes do oceano, é uma referência à hostilidade e ao mal. Apocalipse 21:1. Mas, paradoxalmente, a linguagem tem um tom encorajador. A sabedoria pagã em relação ao triunfo divino
é aplicada metaforicamente a qualquer ameaça ao domínio de Deus sobre a terra. 74, 13 e 14. As ameaças sinistras rugindo dos ouvidos do seu povo desvanecem e dão lugar ao murmúrio, como um contraste ao estrondo de trovão da majestade de Deus. Isaías 17, 12. Louvado seja Deus, o Rei do seu povo. Versículo 5. Esse é aquele que se revelou de forma generosa a Israel. Sua vontade está na lei e sua presença na sala do trono no templo. As suas leis espirituais, GNB, os termos da aliança procedem deste mesmo Deus. Elas são tão confiáveis quanto as leis naturais do mundo. Quem se atreve a entrar de forma apressada na sua presença? Se alguém quer se aproximar desse Deus temível e soberano em oração, preparativos especiais são necessários. Isaías 6, do 1 ao 4. Salmo 94, no espírito de Bonhoeffer. É Bonhoeffer que fala, Bonhoeffer. O povo de Deus está nas garras de um povo opressor do tipo nazista. Como representante da comunidade, o salmista leva a causa dele à corte de apelação do céu. E em seu próprio nome, ele desafia o governo e encoraja o povo perseguido. Oração e problema, versículo 1 a 7. Homens ímpios estão no poder, mas o narrador conhece uma autoridade superior a quem ele pode relatar os crimes e pedir a remoção deles. Ele ora ao Deus moral da providência terrena para intervir e restaurar o equilíbrio social. Eles estão agindo como pequenos deuses, abusando do seu poder à custa dos seus súditos. Deus certamente precisa fazer alguma coisa, pois é o teu povo, Senhor, que está sofrendo. Embora em todo o antigo Oriente Médio a proteção aos marginalizados fosse tarefa sagrada dos líderes, as viúvas e os estrangeiros e os órfãos estavam sendo massacrados. Quando confrontadas com a acusação deste sacrilégio, as autoridades deram de ombros, descaradamente afirmando que Deus fechava um olho para a conduta delas e nem estava percebendo. Repreensão e encorajamento, versículo 8 a 15. Elas é que deveriam estar percebendo. Usando o estilo dos mestres sapienciais, o salmista atrevidamente desafia os governantes. Ele os chama de tolos, idiotas, na BJ. Não tem a sabedoria que está fundamentada na reverência por Deus. Provérbios 1:7. Eles estão cometendo o erro de subestimar Deus e de esquecer as implicações de ele ter criado o ouvido e o olho. Certo? Provérbios 20:12. Foi ele quem deu às nações, não somente a Israel, a consciência e a responsabilidade pela sua vontade moral. Romanos 1:20 e 2:14. A conclusão deles de que Deus não se importa não tem fundamento em ideias, são apenas um sopro. Bíblia BJ. Ainda sendo a linguagem sapiencial, o salmista volta a encorajar seus irmãos sofredores, primeiramente por meio de uma oração horizontal e depois diretamente. Apesar do exemplo contrário dos homens no poder, como é bom e sábio aprender de Deus em obediência submissa, da palavra emergem fontes de consolação para animar a mente desfalecida a estile, à medida que nos assegura das realidades divinas. Isso ajuda o fiel a se firmar na fé e na esperança até que a justiça de Deus alcance os perversos e eles sejam derrubados. Eles podem ter certeza de uma coisa: a fidelidade de Deus para com seus escolhidos atormentados. Versículo 5. Voltará a haver justiça nos julgamentos, sem dúvida, e os retos serão reabilitados.
Testemunho e confiança, versículo 16 a 23. O salmista relata um choque que ele teve recentemente com as autoridades. Ele as enfrentou sozinho, mas sobreviveu à provação. Ou melhor, ele não estava sozinho, pois Deus o ajudou em tudo. 2 Timóteo 4,16. Ele achou que estava na iminência da ruína completa, mas o cuidado prometido por Deus na aliança o sustentou. Ele encontra encorajamento de Deus para o futuro no seu livramento pessoal da morte. Embora tenha muitas coisas com que se preocupar, mas é uma questão de simples lógica espiritual que Deus não pode estar do lado do presente governo que introduziu medidas opressoras que legalizaram a sua conduta. Eles estão usando a Corte da Justiça como ferramenta de injustiça flagrante de assassinatos. No entanto, mais uma vez, ele alude à sua experiência pessoal com a graça encorajadora de Deus e fundamenta nela sua convicção de que o mal não continuará desenfreado para sempre. Não há dúvidas de que podemos confiar em nosso Deus para barrar essa onda de crimes. Observações, versículo 1. Estudos recentes indicam que vingança é mais precisamente vindicação, livramento para os oprimidos e castigo para os opressores. Versículo 7 e 8 é pertinente à tradução da BJ. Nem percebei vós. O termo no hebraico é repetido de forma significativa. Versículo 10a. Disciplina melhor, instrui, educa, BJ. Da mesma forma, no versículo 12 e versículo 16, a NTLH está correta em traduzir os verbos no passado. Salmos 95, a reverência e obediência. O povo escolhido se reuniu em Jerusalém para celebrar uma festa. O conteúdo do salmo parece indicar que a renovação da aliança deve ser o tema do culto que está começando. Mas antes o coração deles precisa ser preparado. Adoração do Deus da criação, versículo 1 ao 5. Antes de entrar no templo, os fiéis se encorajam uns aos outros a participar dos louvores a Deus, aclamando-o, Bíblia BJ, como a sua rocha, o seu fiel protetor. O tema do louvor é a função dele como Criador soberano. A prova da supremacia régia está na obra da sua criação. Confira 93.1 e 2. Nenhuma outra nação adora um Deus de quem se pode dizer que o mundo todo está de fato nas suas mãos. As profundezas da terra eram consideradas antigamente uma região além do alcance dos deuses, e o cume dos montes era considerado a habitação dos deuses. O Salmo rejeita propositadamente as duas crenças. Javé tem jurisdição exclusiva e completa sobre as duas regiões. Ele tem os direitos de controle do fabricante. A adoração do Deus da aliança. Versículos 6 e 7. Venham, soa o chamado novamente. Venham e entrem no templo e tributem respeito à reverência a Javé. Foi ele quem fez de Israel uma entidade nacional. A nação escolhida deve sua origem à graça dele. Nosso Deus, povo do seu pastoreio, a fórmula de duas partes, 81:10, é saboreada com gosto. Ele é o bom pastor deles, eles são o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Todo o seu cuidado, resultante da aliança, é lembrado por meio das imagens do pastoreio. Advertência quanto aos deveres da aliança. Versículos 7b a 11. Contudo, o relacionamento gerou alguns deveres para Israel, tanto quanto havia recebido direitos de cuidado. Se Deus deve ser adorado de forma correta, deve haver um senso adequado de responsabilidade, irmã gêmea do privilégio. Assim, um profeta do templo traz a palavra realista de Deus para aquele momento. 81:5b a 16. A graça e a lei da aliança a serem proclamadas na festa confrontam Israel com uma escolha crucial. Ou segue o caminho de Deus,
ou segue precedente dos seus ancestrais na rebeldia obstinada que terminou com sua destruição. Hoje é um momento existencial da oportunidade que exige uma resposta a favor ou contra Deus. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste de Deus, do Deus vivo. Hebreus 3:12, quer dizer, Hebreus 3:12. Eles haviam falado da sua rocha protetora, versículo 1. Então, agora que aprendam a lição da rocha da provisão no local da rebelião, Meribá, e no lugar da provação, Massá. Pouco tempo depois de a aliança ter sido anunciada no Sinai, eles puseram Deus à prova de maneira equivocada, duvidando da sua bondade e fazendo exigências arbitrárias para que ele demonstrasse o seu poder. Se fôssemos testar eternamente o amor do nosso cônjuge e continuássemos duvidando disso depois de anos de fidelidade, esgotaríamos a paciência humana mais duradoura. C.H. Spurgeon. Esse tipo de comportamento era ainda mais repreensível pelo fato de que eles haviam testemunhado os milagres do Êxodo e a sua provisão anterior. A congregação havia falado de si mesma como rebanho de Deus. Versículo 7. Então, agora que reconheça a voz dele, João 10, 3, 4 e 16, e que se cuide para que não tenha de dizer, todos nós, tal qual é ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Isaías 53, 6. A caminhada de 40 anos no deserto era uma represália adequada para os corações errantes dos seus antepassados. Hebreus 3:10, de quem Deus retirou a sua bênção com repugnância. Eles foram categoricamente barrados de entrar no meu descanso. Deuteronômio 12:9. Um incidente é mencionado como uma advertência implícita, tornada explícita em Hebreus 3:7 e 4:13. O descanso do Senhor é somente para aqueles que aceitam o seu jugo de serviço obediente. Mateus 11, 28 e 29. Ainda estamos diante da mesma escolha. O descanso que resulta da confiança e obediência ou perambulação autodestrutiva para onde a imaginação leva.